Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso campus online. Que alegria ter você de perto, de longe, de noite, de dia, onde quer que você esteja. Eu só tenho uma oração por você, que a graça de Deus te alcance e que a palavra de Deus possa revolucionar a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre recomeços, chaves para um recomeço. Esse é o assunto da nossa noite de hoje, do nosso dia de hoje, da nossa manhã de hoje. Esse é o assunto do nosso campus online. Para isso, eu quero ler com você a Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. E eu quero ler sobre Noé, o homem do recomeço. A Bíblia diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu amo tanto esse texto que eu gostaria de hoje lê-lo numa outra versão, que é uma versão que foi parafraseada por Eugene Peterson, a Bíblia A Mensagem. Esse texto é assim: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé se tornou íntimo de Deus. Uau, uau! Eu acho sensacional esse texto. Noé é o homem do recomeço. Se você conhece a história de Noé, você sabe que Deus chamou Noé para construir uma arca e anunciou a Noé que enviaria um dilúvio, uma grande chuva sobre a terra. Essa chuva inundaria todo o mundo habitado e aniquilaria a humanidade que não ouvisse o chamado de Deus. A Bíblia diz que Noé passou cerca de um século construindo essa arca. E todos os homens ao seu redor duvidavam daquilo que Noé estava fazendo. Noé era um louco, um surtado para os homens do seu tempo. O fato é que no final dessa temporada, Deus realmente enviou o dilúvio e houve uma grande transição na história do mundo e Noé encarou um grande recomeço. O mundo foi resetado, não é? Apertaram o botão de reset, começaram de novo. E Noé foi o homem que Deus escolheu para esse grande recomeço. Uma coisa incrível sobre o caráter de Deus, e eu quero trazer isso para a nossa conversa, é que Deus é essa pessoa que provoca recomeços. Deus, em vários momentos da história da Bíblia, provocou recomeços, renovações na história do seu povo. Deus deu inúmeras segundas chances. Deus deu novas oportunidades. E nós, hoje, continuamos nos relacionando com esse Deus, o Deus das segundas chances, o Deus dos recomeços. Mas muitas vezes, Deus está nos chamando para recomeçar. E nós não estamos conseguindo entender o que precisamos, qual é a nossa parte, para que esses recomeços sejam de fato novos começos e possamos ser bem-sucedidos em uma nova história, uma nova temporada da nossa vida. Por isso eu quero hoje extrair algumas lições da vida de Noé e tirar 3 chaves
que vão te ajudar a recomeçar. Eu não sei se Deus está te chamando para um recomeço na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, nas relações com seus filhos, com seus pais. Se Deus está recomeçando algo que se quebrou nos seus relacionamentos, o fato é que essas chaves são 3 chaves mestras. Elas abrem portas e elas serão úteis para você usar como um lugar de recomeço na sua trajetória. A primeira chave que Noé usa e eu e você precisamos usar para que possamos viver recomeços com Deus é que recomeços são momentos que exigem de nós uma fé extraordinária. Se você está acompanhando essa mensagem, eu quero te desafiar a fazer algo. Repita comigo assim: recomeços são para heróis. Diga comigo: recomeços são para heróis. Não apenas heróis comuns, mas heróis da fé. Nós precisamos entender, gente, que quando Deus está nos chamando para recomeçar, quando a vida nos impõe recomeços, a gente vai precisar de uma porção extraordinária de fé. Começar exige fé. Recomeçar exige mais fé ainda. E é por isso que a Bíblia diz que pela fé, Noé, sendo avisado das coisas que não podiam se ver, ele tomou uma atitude e passou a construir uma arca. O recomeço de Noé começou através de um ato de fé. Eu quero que você entenda uma coisa: fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 1. A fé é esse jogar-se naquilo que para a maioria das pessoas é algo totalmente irreal. Então, construir um barco gigante para salvar a fauna e salvar as pessoas que acreditassem é algo irreal. E muitas vezes, a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas não acreditam naquilo que Deus falou sobre o nosso futuro quando nos chamou para recomeçar. Você, recomeçando algo, vai lidar com opiniões, pareceres que vão dizer para você: você surtou, você está ficando louco, você está ficando louca. Isso é impossível. Imagina Noé batendo aquelas madeiras com um martelo e as pessoas passando e dizendo: cara, você realmente acredita que vai chover, né? A gente não tem um registro na Bíblia de que antes do dilúvio tenha chovido. A Bíblia diz que em Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 6, que o que irrigava a terra era um vapor que subia. Eu não vou entrar aqui no mérito se choveu ou não choveu, mas o fato é que parece-nos que era algo inédito. Quanto mais uma chuva que fosse inundar o mundo todo. Ninguém acreditava naquilo. Mas Noé, através de um ato de fé e uma fé extraordinária, agiu e condenou todo mundo e salvou a sua casa por um ato de fé. Fé não é a ausência de dúvida. Fé é a vitória sobre a dúvida. Muitas pessoas pensam que fé é simplesmente eu sempre creio e nunca duvido. Pelo contrário, fé é eu sempre duvido, mas eu sempre sigo. Na balança da dúvida e da constância, a constância ganha da dúvida. Isso é fé. Quando você vê Pedro sendo chamado por Deus para sair do barco, Pedro está duvidando. Jesus está dizendo: vem, mas Pedro tem dúvida. Se és tu mesmo. Mas a dúvida não para Pedro, e é por isso que Pedro anda sobre as águas. Porque ter fé não é ausência de dúvida. Ter fé é seguir apesar da dúvida. E é esse o coração que precisa existir em pessoas que vão recomeçar. São pessoas que, obviamente, vão estar cheias de dúvidas.
cheias de receios, cheias de traumas, cheias de crenças limitantes, cheias de histórias mal resolvidas, mas elas vão ouvir a palavra de Deus dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Elas vão ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Elas vão acreditar nisso, vão abraçar isso e vão recomeçar. Isso é fé. Então, primeira chave que você precisa para recomeçar, você precisa gerar fé que Deus é aquele que está patrocinando e propondo a sua segunda chance. Então, se você está aqui ouvindo hoje e você está saindo, transicionando de uma temporada difícil, de momentos que surraram você e você está crendo que Deus está te dando uma segunda chance, eu quero te encorajar, seja como Noé, ouse andar em fé e Deus vai te levar para lugares que você ainda não imaginou. Segunda chave que você precisa para recomeçar é a chave do temor. A Bíblia diz que Noé, quando foi recomeçar, ele agiu temendo a Deus. Ele praticou isso que é um dos mais importantes princípios das Escrituras, o temor ao Senhor. O que isso significa dentro do contexto do recomeço de Noé? Noé considerava que ele não estava recomeçando pelas suas próprias forças. Ele sabia da gravidade do que Deus estava fazendo e ele andava com temor, com respeito, com zelo pelo fato de que pelas suas próprias forças ele jamais poderia fazer aquilo. Ele considerava que Deus estava na liderança daquele recomeço. Ele sabia que era Deus que estava trilhando o recomeço junto com ele. E eu acredito que isso faça muito sentido para você hoje. Porque, queridos, nós vivemos em uma época que as pessoas estão carregadas de autossuficiência. É muito fácil nos nossos dias as pessoas baterem no peito falando: eu consigo, eu posso, eu dou conta. Não, eu vou recomeçar. Deixa, eu vou ressignificar a minha vida. Não, fica tranquilo, isso aqui já passou, tá tudo certo, agora vai ser diferente. Mas a verdade é que Noé está recomeçando cheio de temor. Noé está recomeçando dizendo: não é na minha força, é na força do Senhor. Não é no meu poder, é no poder do Senhor. Não é pela minha capacidade, é pela capacidade do Senhor. Existe um líder nesse recomeço e eu respeito esse líder. Tem pessoas que querem recomeçar com Deus sem respeitar a Deus. Tem pessoas que querem recomeçar as suas histórias com Deus, contando com a bênção de Deus, mas quebrando os princípios de Deus. E aquele recomeço fica ineficiente, não tem eficácia. E muitas vezes você diz: mas Deus está comigo, Deus, eu estou orando, eu estou indo no culto, eu estou indo na igreja, eu estou cantando a música da igreja. E por que esse recomeço não está acontecendo? Ele não está acontecendo muitas vezes porque você está querendo que Deus financie o seu recomeço, mas você não está respeitando os princípios de Deus para recomeçar. Noé vai para o recomeço, mas ele vai cheio de temor, ele vai cheio de respeito, ele vai dizendo: eu quero que as coisas sejam do jeito de Deus, eu quero que as coisas sejam da forma que Deus deseja. Eu não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito de Deus. E essa é uma chave que eu tenho a impressão que nós precisamos usar hoje. Eu vejo tanta gente que diz assim para mim: eu quero recomeçar minha vida sentimental. E aí vai e faz a mesma coisa que fez no relacionamento anterior. Esse recomeço que quer a bênção de Deus, mas não quer os princípios de Deus. Olha aqui para mim, olha bem no meu rosto, grave o que eu vou falar para você. Erre erros novos. Pelo amor de Deus. Entra num novo ciclo.
E é inevitável errar. Porque você é ser humano, eu sou ser humano, nós somos frágeis, vulneráveis. Então errar é algo previsível. Agora, erre erros novos. Eu me lembro da ocasião que eu recebi esse conselho de um pastor americano. Eu estava servindo esse homem por um tempo, ele é pastor em Los Angeles, e ele olhou para mim dentro dos meus olhos e disse: erre erros novos, não repita os erros da sua estação passada. E eu falei: uau! Isso revolucionou a minha vida, porque durante muito tempo o que as pessoas diziam para mim era para eu não errar. Não erre. Não erre. E eu errava. E errava as mesmas coisas. E quando ele olhou para mim e falou: erre coisas novas, eu disse: o que significa? E isso significa que a marca do progresso na minha vida é que eu não estou errando os erros que eu errava ano passado, há 10 anos, na estação da minha vida anterior. Gente, a gente vê inúmeras pessoas que elas são recorrentes. A mesma coisa acontece o tempo todo. Por quê? Porque elas estão errando no mesmo lugar. Elas estão querendo recomeços, mas não estão mudando os princípios. E se você deseja o novo, trazendo o velho, você vai ter uma ruptura, uma tragédia replicada, porque você quer produzir o novo, trazendo coisas velhas, e isso é impossível. Então, se você está vivendo um recomeço, carregue teu coração de temor, olhe para os erros que você cometeu atrás e diga: Jesus, me ajuda a fazer coisas novas e a começar de fato novos ciclos na minha vida. E terceira chave: todo recomeço tem a ver com família. A Bíblia diz que Noé constrói essa arca, o veículo do recomeço, e por essa construção ele salva sua família. Deus não fará nada grande na sua vida que não tenha o objetivo de tocar a sua família e aqueles que convivem com você. Se você está querendo um recomeço, esse recomeço tem que ter um objetivo principal: a glória de Deus e a graça do Senhor alcançando a sua casa. Esse recomeço tem que ter uma meta: a minha família precisa estar comigo. Não tem como você recomeçar deixando filhos para trás. Não tem como você recomeçar deixando alianças para trás. Você não pode ir para o novo de Deus sacrificando seus filhos e a sua casa para isso. Então, quando Noé entra nessa temporada de recomeço, Deus olha e diz assim: eu estou te dando a chance de não apenas entrar em um novo ciclo, mas eu estou te dando a chance de entrar você e a sua casa. E a Bíblia diz que no dia que Noé entrou na arca, Noé, sua esposa e os seus filhos, uma casa toda, entraram numa temporada de recomeço. O que eu tenho visto nesses dias são pessoas que estão sacrificando suas famílias para conquistar o mundo. Pessoas que estão valorizando muito mais suas conquistas fora de casa do que as suas vitórias dentro de casa. Eu oro para que você não seja como Davi, que ganhou muitas batalhas fora de casa, mas perdeu batalhas dentro de casa. Eu oro para que você seja como Noé. Ainda que você não consiga ganhar o mundo, que você consiga ganhar sua casa. Que sua esposa, seus filhos, aqueles que convivem com você, desfrutem da sua melhor versão. Eu acredito que nós não podemos mais entregar o nosso resto para aqueles com quem a gente convive. Muitas vezes a gente se entrega, a gente se doa, a gente serve, a gente sorri, a gente é gentil, a gente é tolerante com as pessoas de fora. E quando a gente chega em casa, a gente entrega para as pessoas de casa a nossa pior versão. A gente entrega o nosso resto. É como se os que estão em casa só merecessem as migalhas da nossa mesa.
Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos entregar o nosso melhor para aqueles que estão conosco. Porque Paulo diz a Timóteo que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Eu oro para que, assim como Noé, você consiga guardar sua família, entregar sua melhor versão e comece novamente, quantas vezes for necessário, com uma fé extraordinária, com um coração cheio de temor e priorizando a sua casa. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você e quero pedir que a bênção de Deus te alcance nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, onde quer que você esteja, que você seja alcançado por Deus agora. Senhor, muito obrigado pela vida que está me ouvindo agora, por esse homem, essa mulher, onde quer que eles estejam. Eu oro para que essa palavra possa ser como uma flecha e possa alcançar o lugar mais profundo do seu coração. Que o seu nome seja glorificado e que a tua boa e poderosa palavra revolucione a vida de cada um que assistir essa mensagem. Senhor, que os novos começos que o Senhor está nos chamando para viver possam acontecer de uma maneira extraordinária e que as digitais do Senhor sejam reconhecidas na vida que nós vamos desfrutar. Assim eu oro e abençoo em nome de Jesus a cada um para a tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo campus online. Até breve.